Estamos aqui para apresentar mais um programa Frente a Frente. Hoje o meu convidado é o Dr. Sidney Aranha. Aranha, quem é você? Wagner, meu nome é Sidney Aranha, tenho 41 anos, sou formado em Direito, advogado, tenho pós-graduação na PUC em São Paulo em processo civil. Hoje eu sou mestrando em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Sou professor universitário e sou um militante, né? Um advogado militante aí nas causas públicas e causas, por vezes, que muito me orgulho em defender. Aranha, hoje, ao contrário do que muitos esperam, nós não vamos discutir política, nem água, que bom. E nem verdade. Algum assunto desses que as pessoas sempre acabam ligando você, justamente por causa da tua militância, mas nós vamos discutir a questão dos direitos humanos, que eu acho que é um ponto bastante polêmico da nossa sociedade. Eu queria começar, até pedindo licença ao nosso telespectador, eu vou ler uma carta que recebi por e-mail de uma mãe que enviou a outra mãe. Quando eu terminar a carta, vocês vão entender, e aí a gente vai necessariamente entrar nesse tema polêmico, que é a questão dos direitos humanos. A carta é enviada de uma mãe para outra mãe em São Paulo, após um noticiário da TV. Uma mãe dizendo para outra: vi seu enérgico protesto diante das câmeras de televisão contra a transferência do seu filho, menor infrator, das dependências da FEBEM em São Paulo, para outra dependência da FEBEM no interior do estado. Vi você se queixando da distância que agora a separa do seu filho, das dificuldades e das despesas que passou a ter para visitá-lo, bem como de outros inconvenientes decorrentes daquela transferência. Vi também toda a cobertura que a mídia deu para o fato, assim como vi que não só você, mas igualmente outras mães na mesma situação que você, contam com o apoio de comissões pastorais, órgãos e entidades de defesa de direitos humanos, ONGs e etc. Eu também sou mãe, e assim bem como posso compreender o seu protesto. Quero fazer com ele um coro junto de você. Enorme é a distância que me separa do meu filho. Trabalhando e ganhando pouco, idênticas são as dificuldades e as despesas que tenho para visitá-lo. Com muito sacrifício, infelizmente só posso fazê-lo aos domingos, porque labuto, inclusive aos sábados, para auxiliar no sustento e educação do resto da minha família. Felizmente, conto com meu inseparável companheiro, que desempenha para mim importante papel de amigo e conselheiro espiritual. Se você ainda não sabe, eu sou a mãe daquele jovem que o seu filho matou estupidamente num assalto a uma videolocadora, onde ele, o meu filho, amado filho, trabalhava durante o dia para pagar os estudos à noite. No próximo domingo, quando você estiver abraçando e beijando e fazendo carícias no seu filho, eu estarei visitando o meu e depositando flores no seu humilde e simples túmulo, num cemitério da periferia de São Paulo. Ah, eu ia me esquecendo. E também ganhando pouco e sustentando a casa, pode ficar tranquila, viu? Que eu estarei pagando de novo o colchão que seu querido filho queimou lá na última rebelião da FEBEM. No cemitério, nem na minha casa, nunca apareceu nenhum representante destas entidades que tanto hoje lhe confortam, para me dar uma palavra também de conforto e talvez me indicar os meus direitos. Direitos humanos são para humanos direitos. Doutor Sidney, eu gostaria que o senhor começasse comentando esse desabafo. Wagner, primeiro nós temos que fazer um recorte nessa questão dos direitos humanos. Eu vou explicar para você. Eu tive um querido professor chamado Elias Jacó. Ele foi promotor de justiça, hoje ele é advogado em Santos. E eu lembro, e talvez até nós vamos discutir esse assunto aqui, quando ele foi abordado numa palestra sobre a questão da pena de morte.
perguntaram a ele, professor, se o senhor chegar em casa, aquela clássica pergunta, e ver um bandido, pegar um bandido lá, estuprando, fazendo mal a alguém da sua família, o que o senhor faz? Ele disse, eu mato esse bandido. Né? Isso não significa dizer que, e depois ele explicou, que a pena de morte seja uma solução para os problemas. Quando nós analisamos os problemas partindo de emoções como a dessa mulher, que ela se equivoca ao final, ela disse que ela está procurando os direitos dela e ela tem os direitos. Quando a gente passa a discutir um assunto por base, embasado em questões emocionais, a gente não consegue ver esse assunto direito. Voltando ao meu professor, se eu chegar em casa, faço a palavra dele, as palavras dele a minha. Se eu chegar em casa e pegar alguém molestando a minha filha, eu mato ele. Eu mato essa pessoa. Aliás, o Código Penal prevê uma diminuição da pena por conta desse crime. Crime motivado, violenta emoção. O legislador sabe, nós somos seres humanos. Agora, nós não podemos, Wagner, fazer o recorte de direitos humanos única e exclusivamente pautado na questão dessa minoria que são os presidiários, aqueles que cometeram crimes. Direitos humanos é muito maior que isso, Wagner. Direitos humanos, só para você ter uma ideia, começa no Código de Hammurabi, quando nós falamos lá a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa talvez, Wagner, foi o início da era dos direitos humanos. Não estou entendendo, vou te explicar. O que ocorre? Antigamente uma pessoa matava a outra, essa pessoa, quando ia vingar aquela morte, ela tinha o direito de matar toda a família do agressor. À medida em que no Código de Hammurabi, e depois foi colocado nos escritos apócrifos, nos escritos da Bíblia, depois, quando foi incorporado isso ao mundo jurídico, começou a respeitar os humanos, ou seja, respeitar aqueles que não tinham feito nenhuma agressão à vítima e acabavam morrendo. Direitos humanos, ele tem duas vertentes. A vertente de conceder ao ser humano o mínimo necessário para que ele possa se sentir digno, sentir alguma dignidade, que aí está pautado o princípio da dignidade da pessoa humana, e também na voracidade estatal. Como voracidade estatal? Veja, os direitos humanos também visa brecar, obstar a voracidade estatal. Olha que curioso, você vai encontrar direitos humanos em questões tributárias. Quando a Constituição proíbe que o imposto confisque o seu bem, quando a Constituição proíbe que o imposto aumente de tal forma que o objetivo do Estado é tomar a sua propriedade, nós estamos falando de direitos humanos dentro da questão fiscal. Então, os direitos humanos não visa a única e tão somente proteger criminosos. Nós temos que ampliar a visão. Quer ver, hoje, por exemplo, a questão previdenciária, a questão da aposentadoria, o lastro principal